Vete Responde de hoje, eu já vou de cara para uma pergunta da Nuvenzinha Ana, número 2. Ela falou o seguinte: como tratar gripe felina se os veterinários cobram muito caro? E ainda colocou uma carinha meio assim triste. Pessoal, isso é muito complexo. Falar que o veterinário cobra muito caro, tá? Então, você é veterinário, você vai fazer uma defesa à medicina veterinária. Sim, eu tenho que fazer uma defesa à medicina veterinária porque nós não cobramos muito caro se fizerem uma comparação com a medicina humana. A medicina humana, muitas pessoas não sentem porque existe o SUS, que não existe de fato na medicina veterinária um eficiente, igual o SUS para a medicina humana. Pode ter todas as suas falhas, mas ainda assim é um sistema legal, existe, tem acessibilidade. E ainda tem muitas pessoas que têm planos de saúde que na medicina veterinária são péssimos os planos que existem, já deixa a minha crítica aí. Inclusive os repasses para as clínicas são horríveis, então por isso que não evolui tanto os planos de saúde para pets. Eles deveriam valorizar mais as clínicas para que as clínicas valorizem ainda mais, cada vez mais os tratamentos, né? E a questão do valor, porque se parar para ver, uma consulta aí básica com a maioria dos médicos são R$300, consultas básicas. E a consulta na medicina veterinária é a metade disso para menos. E lembrando que os pets não falam, galera. Então sim, é bem complicado atender na medicina veterinária e saber que muitas pessoas consideram que nós somos caros. Não é isso. Nós não somos caros. É porque o sistema ainda é muito mais voltado para a medicina humana que para a medicina veterinária. Creio eu que deve evoluir com o tempo. Mas, por exemplo, a gripe felina, a prevenção é vacinação. A vacinação que muitas pessoas deixam de fazer, é muito mais barato prevenir do que remediar. Então, se falando de custos, a vacinação V4 já ajuda, principalmente na rinotraqueite, que talvez seja o que ela está falando de rinofelina. Então, sim, Nuvenzinha, nós temos os valores como qualquer outra empresa, mas não quer dizer que VET é caro. É claro que tem lugares que exageram, aí vocês identifiquem e não sigam. Mas, em comparação com a medicina humana, e inclusive a gente compra os mesmos materiais, nos mesmos locais, com os mesmos preços ou mais caros, a gente tem que cobrar bem menos, porque o mercado não valoriza a medicina veterinária como a medicina humana, infelizmente. Porque nós somos médicos também voltados para os animais e os médicos são médicos voltados para a saúde humana. Por que o ser humano é muito mais importante do que os animais, né? Então tem essa variação gigante, principalmente de preço, né? Paula Sanches, antes de responder a Paula Sanches, pessoal, curta, compartilhe, não deixe de divulgar para os seus amigos, isso aqui ajuda demais o nosso canal. @Gabriel Brasvet é o meu Instagram e @Clínica Brasvet é o Instagram aqui da clínica. E deixe logo esse joinha, esse like de confiança e ative o sininho para vocês receberem sempre a notificação o mais rápido possível. Pessoal, a Paula Sanches, SZ, gastrite no cão só descobre com endoscopia ou tem outros métodos? Pessoal, a gastrite ela é muito complexa, mas também através de sinais clínicos. O médico veterinário clínico ele tem essa suspeita da gastrite. Sim, a endoscopia é um dos melhores métodos para diagnóstico da gastrite, mas nós também temos outras avaliações que a gente vai baseando em cima de exame de sangue, em cima de ultrassonografia, então em cima dessas avaliações. Mas a endoscopia, sim, ainda é um método muito mais eficiente para gastrite efetiva, inclusive a gente avaliar o nível de gastrite desse animalzinho, beleza? Indo para mais uma pergunta, Nath Salatiel. Tem outras vacinas importantes para dar para cão depois de 3 meses? Se eu não me engano é V11. Olha, V11 é vacina nacional e eu não recomendo, tá? Eu faço a minha recomendação pessoal como médico veterinário em cima de vários problemas que eu já peguei com vacina nacional. A vacina importada. Nós temos hoje 3 confiantes no mercado de confiança. Recombitec, Vanguard e Nobivac. Mas nenhuma importada de fato eu tenho confiança nelas, tá? Já trabalhei com essas 3 e foram sim confiantes, foram sim de confiança. Mas aqui no caso, ela falou depois dos 3 meses, tá? 3 meses aí, seus 90 dias. Ainda tem que fazer o protocolo que eu recomendo de 4 vacinações com vacina V8 importada, tá? E tem outras perguntas que pode ser V8 ou V10. V8, porque no Brasil as 2 outras cepas de V10
não é relevante, então a V8 já está mais que o suficiente, sendo dessas 3 que eu recomendei para vocês, tá? E também tem a vacinação de gripe, vacinação de giardia, vacinação de leishmaniose. Extremamente importante fazer o exame de sangue do animal para depois fazer a vacinação completa sem atrasos, beleza? Existe a pergunta da Deb.Rabelo. Existe tratamento para manchas provocadas pela lágrima dos cães? Sim. Não só tratamento, como também mudança de ração é muito importante. Existe o tratamento com produtos que passa diretamente na lágrima, né, a mancha. E o veterinário tem que diagnosticar se essa mancha, Débora, é causada pela lágrima ácida. Então, sim, tem que levar no veterinário. Pode ser o clínico geral que tenha experiência em tratar a oftalmologia ou diretamente com o especialista oftalmologista veterinário, que existem todas essas variações, como na medicina humana. Por exemplo, eu sou ortopedista e cirurgião geral, então já sou especializado nessa área também, galera. Tirando uma dúvida, né, que a galera tem, quando eu falo assim, eu sou ortopedista, o pessoal fala, nossa, eu tô com um problema aqui no joelho. Eu falo, galera, sou ortopedista veterinário. O pessoal ainda não acredita que a medicina veterinária tá tão evoluída quanto a medicina humana. Temos um caminho a trilhar muito grande, principalmente por causa das legislações. A gente ainda é barrado de muitas coisas, mas eu tenho que acreditar numa evolução no nosso país, e é isso que importa, né? Mais uma pergunta, Lorena TRC. Unha de hamster maior que o normal pode cortar? Ou ideal seria o desgaste natural? Como evitar? Sim, o ideal seria, Lorena, o desgaste natural. Sempre o ideal é o desgaste natural. Então, um piso que vai desgastar, cão, gato também, é super importante, tudo natural. O gato até que não, porque as unhas são retráteis, então ele não quer desgastar a unha dele, por isso que é retrátil. Mas no caso do cão, do hamster, tudo isso, todas essas não são retráteis, então elas precisam ter um desgaste natural. Se está precisando cortar, é porque não está tendo, está ficando uma gaiola mais lisa, algo assim. Aí no caso, cortar é perigoso para não sangrar, pode levar até a morte. Então o ideal é lixar bem de leve, você vai conseguir fazer, reduzir esse tamanho da unha, tá bom? Porque o Pedro Meyers perguntou aqui o seguinte: por que o Miteoforan, que é um remédio para tratamento de leishmaniose, galera, é um medicamento caro, sendo que a demanda é de certa forma grande. A demanda é gigante, porque é um medicamento liberado pelo governo para tratamento de leishmaniose. Depende se o veterinário quer usar, quando usar, não é só chegar, meu cachorro tem leishmaniose, vou comprar Miteoforan, que vai dar errado o tratamento. Existem outros medicamentos em conjunto para que esse tratamento seja efetivo. Mas tem um problema muito grande. Como é um medicamento único, um dos poucos a serem liberados pelo governo para o tratamento de leishmaniose, que inclusive antigamente nem era liberado, ele coloca o valor que ele quer. Então ele não tem uma concorrência. Ele, aliás, tem concorrências, mas o governo não liberou os concorrentes. Então, quando não tem concorrência de fato, fica mais caro. Então esse é o problema deste tratamento com este medicamento. E para a gente finalizar aqui, a pergunta da Mendes GG. Sobre cães ter alergia à máquina de tosa, é verdade ou mentira? É verdade, sim, tem alergia à máquina de tosa, pode ter, porque a lâmina, se cortar muito baixinho, ela pode deixar micro lesõezinhas que tem cães que não faz a mínima diferença, mas tem outros que a pele é muito sensível, faz. Isso é também quando a gente corta o cabelo, às vezes a gente passa lâmina, então deixa alergia também. Tem vezes que eu vou cortar, não fico com alergia, tem vezes que eu corto e fico. Então a mesma coisa nos cães. Às vezes eu levo no mesmo banho-tosa, com a mesma pessoa, com a mesma máquina, com a mesma lâmina, toda semana. Uma vez deu, outras vezes não deu. Não quer dizer que fez nada de diferente. É porque naquela vez a pele estava mais sensível, a temperatura do ambiente estava maior. Então, se você já sabe disso, tem que tratar, né, com o médico veterinário essa alergia, que ele vai com certeza deixar um medicamento em suas mãos para que consiga fazer essa prevenção dessa alergia para não gerar lesões, infecções bacterianas, né? Às vezes o animal já está com uma dermatite, então a alergia não é a tosa, mas a pele. Então não é um mito não, é uma verdade, mas tem vários outros fatores que devem ser em conjunto com o médico veterinário para avaliar o seu animalzinho de forma individual e evitar esse tipo de problema. Pessoal,
tamo junto, fiquem com Deus, espero que as perguntas tenham elucidado vocês. Até mais, tamo junto.